política pública. Eu gostaria de começar minha apresentação, não sei se é o Ian que coloca aqui para mim, Almeida. Foi. Então, colegas, esse ano a gente foi aqui convidado pelo Almeida para tratar desse tema, né, tão importante, que são as responsabilidades civis e criminais decorrentes de acidente de trabalho. No meu caso aqui da AGU, né, no caso aqui da PGF, a nossa atuação ela se refere muito mais ao juizamento das ações regressivas, né, das ações regressivas acidentárias. E como que ela se dá em nome, ela se dá em nome do INSS, o trabalho feito pelos procuradores federais, mas nós revisamos as ações em nome do INSS, né? E a gente busca aí a responsabilidade civil a partir do ressarcimento dos valores gastos com a concessão dos benefícios acidentários resultantes desse descumprimento por parte dos empregadores das normas regulamentadoras do trabalho, né? Então, esse nexo. Tem que haver um nexo aí de atuação, né? Infelizmente, ocorre acidente de trabalho em decorrência do descumprimento de uma ANR por um empregador, e em decorrência disso, o INSS concede o benefício acidentário. Em decorrência desse pagamento desse benefício acidentário, o grupo de procuradores federais aqui destacados para essa atuação analisa toda a documentação recebida, principalmente do Ministério do Trabalho, mas também por meio do Ministério Público do Trabalho, da Justiça do Trabalho, para que a gente possa ajuizar essas ações e buscar o ressarcimento dos valores gastos, né? Então, diga-se de passagem aqui, colegas, a nossa atuação parece somente repressiva, né? Em decorrência já de um valor gasto, né? De um valor que o erário já entregou aí para o beneficiário, mas a gente tem que, quando a gente tem esse olhar sobre as ações agressivas, a gente tem que perceber que a busca da AGU é uma busca muito mais pelo efeito pedagógico dessas ações do que propriamente pelo efeito repressivo e ressarcitório, né? O objeto de pedir essas ações é o ressarcimento ao erário, mas o nosso objetivo principal é a construção da política pública de diminuição dos acidentes de trabalho. Análise histórica aqui da nossa atuação, colega, só para que vocês tenham uma ideia, de 91 a 2007, a nossa média de juizamento eram 16 ações ano, no Brasil todo, né? Ou seja, não havia um tratamento prioritário no âmbito da AGU, da Procuradoria-Geral Federal, tampouco do INSS, para que a gente pudesse ajuizar essas ações, buscando prioritariamente a consecução dessa importante política pública, como eu disse, né? Após esse tempo, de 91 a 2007, houve uma resolução do CNPS, né, a 1291, que recomenda a adoção de medidas cabíveis para ampliar a propositura dessas ações em nível nacional, né? A nossa atuação, colega, só para que vocês tenham uma ideia, fazer um parênteses aqui, a Procuradoria-Geral Federal ela representa hoje 165 entidades públicas federais. São todas as autarquias federais, com exceção do Banco Central. Então, um dos nossos grandes, entre aspas, clientes é o INSS, né? Mas a nossa busca aqui, da nossa atuação, tanto pela representação judicial como extrajudicial, ela é muito mais ampla, né? São 165 entidades, como eu disse. A gente atua desde a consecução da política pública ambiental, por exemplo, representando o IBAMA, até a política agrária, representando o INCRA, todas as agências reguladoras, e o INSS, tanto no ressarcimento do pagamento de benefícios fraudulentos, por exemplo, como principalmente aqui com as ações regressivas acidentárias, né? Então, até 2007, não havia uma priorização, né, para essa atuação, para o julgamento dessas ações. Em 2008, a coisa começou a mudar um pouco, né? A partir dessa recomendação do INSS, a PGF criou, a partir de uma portaria ministerial do AGU à época, né, a prioridade para o julgamento dessas ações via Procuradoria-Geral Federal. Então, partiu-se de uma atuação mais concentrada do contencioso fiscal e não fiscal no Brasil inteiro, pelas procuradorias regionais federais, PRFs, PFs, PSFs, uma atuação mais prioritária com relação a ao juizamento. Então, houve uma normatização dos procedimentos e uma ampliação das hipóteses de juizamento a partir da portaria conjunta PGF, Procuradoria Federal Especializada, PFE do INSS, que foi a 6 de 2013, né? E a partir daí, a gente procurou realmente estreitar as parcerias com esses atores, como disse para vocês, principalmente o Ministério do Trabalho, mas o Ministério Público do Trabalho, Justiça do Trabalho e por aí vai. E, até
2016, a atuação era prioritária, mas não havia uma atuação especializada, concentrada em determinados colegas ou numa equipe especializada até esse ano. E em março de 2016, então, foi criada o que eu chamo aqui, colegas, dentro da AGU, dentro da PGF, da primeira equipe desterritorializada da Procuradoria-Geral Federal, que foi a equipe desterritorializada que atuava especificamente com as ações regressivas acidentárias. Então, houve aí uma descentralização entre as 96 unidades da PGF, uma pulverização do trabalho, mas após isso, a criação dessas equipes com dedicação exclusiva para ajustamento dessas ações. Só um parênteses, colegas, a gente não recebe a documentação do Ministério do Trabalho, do Ministério Público do Trabalho, da Justiça do Trabalho e já ajuiza as ações. É uma atuação, a atuação anterior da análise dessa documentação, que eu falo, ele é muito mais trabalhosa do que propriamente o contencioso não fiscal em decorrência do ajuizamento das ações. A gente inicia a partir dos PIPs, que a gente chama os PIPs, são procedimentos instrutórios prévios, para análise dessa documentação, e esse PIP ele acaba de duas formas, ou com ajuizamento ou com arquivamento por falta de condições para ajuizamento. Então, eu vou falar aqui dos números depois, mas são milhares de PIPs que a gente já analisou para ajuizamento de todas essas, que a gente já analisou para ajuizamento ou não dessas ações regressivas acidentárias. Então, em 16, criou-se essa equipe de trabalho remoto, a primeira equipe desterritorializada, como eu disse, da PGF, vinculada diretamente à minha subprocuradoria, né, que é a Subprocuradoria Geral Federal de Cobrança e Recuperação de Créditos. À época era uma coordenação geral, né, chamada de CGCOBRA, a Coordenação Geral de Cobrança e Recuperação de Créditos, composta originalmente por 10 procuradores federais, e esses procuradores, como eu disse, com uma atuação específica para análise, para recebimento da documentação, análise a partir da instrução dos PIPs e depois ajuizamento ou não das ações regressivas. Então, realmente foi uma atuação pioneira, vanguardista aqui da PGF, e eu digo que foi o grande marco temporal, o grande divisor de águas para que a gente pudesse melhorar os nossos números de análise de ajuizamento e principalmente de sucesso judicial e de aumento de arrecadação. Aqui, rapidamente, para não cansá-los, mas existe uma disciplina normativa grande, né, a partir de atuações conjuntas da PGF com o INSS, porque nós, como eu disse, representamos judicial e extrajudicialmente o INSS com essas demandas. Depois veio a portaria 157, essa sim, alterada depois em 2019, da criação da nossa equipe desterritorializada, hoje chamada de serviço, um serviço de atuação especializada no ajuizamento das ações regressivas, e daí depois vieram outras portarias normativas que melhoraram a atuação, especializaram ainda mais a atuação dessa equipe nessa seara do ajuizamento dessas ações. O artigo 341 do Decreto 3.048, ele trata a partir desse decreto que a gente começou a melhorar a nossa atuação, principalmente aqui com os colegas auditores do trabalho, junto ao Ministério do Trabalho, né? Então, é o artigo 341 que prevê até hoje, né, o ajuizamento das ações regressivas contra os responsáveis nas hipóteses, e aí fala das negligências contra as normas de padrão de segurança do trabalho, etc. Aqui, então, se inicia o fundamento legal para o ajuizamento das ações, a partir do decreto, mas eu vou falar a lei e do fundamento constitucional também. Então, as atribuições, como eu disse, da nossa equipe, a instauração, instrução e análise desses PIPs, dos procedimentos de instrução prévias, né? E aí a gente analisa, faz uma análise muito detalhada da viabilidade ou não do ajuizamento dessas ações regressivas previdenciárias acidentárias. Elaboram-se atos, essa equipe elabora atos de comunicações oficiais relativos às atividades do serviço de regressivas, inclusive uma atuação formalmente conjunta com o Ministério do Trabalho. A gente presta contas do ajuizamento das ações em decorrência do recebimento dos laudos, né, dos auditores fiscais do trabalho, e a manutenção de contato com instituições parceiras. Como eu disse no início, aqui na apresentação junto ao Almeida, se não fosse essa atuação conjunta, não seria possível a nossa atuação. Como eu disse, seja via recebimento dos laudos dos auditores fiscais do trabalho, seja via recebimento de sentenças dos acordos da Justiça do Trabalho, seja recebimento das análises dos procedimentos prévios também do Ministério Público do Trabalho, a gente não conseguiria ajuizar as ações regressivas. Então, realmente, é uma atuação cada vez mais conjunta, né? Os colegas, eles analisam, ajuizam,
elaboram as petições iniciais e ajuizam as ações, né? Depois o contencioso fiscal é feito por outras equipes especializadas de contencioso fiscal dentro da nossa subprocuradoria, mas eles também têm a competência para análise e elaboração de réplicas em ações regressivas de caráter coletivo, né? A gente iniciou há alguns anos também a análise para o ajuizamento de ações coletivas, isso já foi feito. Só para vocês terem uma ideia, de 6 ações coletivas, nós já tivemos 5 procedências, apenas uma improcedência em decorrência de um caráter formal de prescrição, mas um ponto que a gente chegou em decorrência do amadurecimento do trabalho da equipe, que a gente pretende estender para os próximos anos aqui. Os resultados obtidos, a gente, com atuação especializada, e aí a partir da especialização do trabalho dos colegas em ajuizamento das ações regressivas, várias outras equipes especializadas surgiram dentro da Procuradoria-Geral Federal. Nós temos uma outra vinculada diretamente à nossa subprocuradoria de atuação de improbidade, por exemplo, mas nós temos outras ambientais, regulatórias, enfim. Mostrou-se que a forma de trabalho, o método, a metodologia vale a pena, ou seja, a formação de colegas especializados naquelas ações específicas, naquele ajuizamento, naquela análise específica. Então, realmente vale muito a pena. São colegas que têm, inclusive alguns deles têm formação acadêmica na área, então realmente vale muito a pena a gente ter colegas com tempo, né, e com conhecimento, tanto acadêmico como conhecimento prático mesmo, para a melhoria dos nossos números e da nossa atuação. Facilidade do intercâmbio entre os colegas que atuam unicamente com a matéria, né? É muito mais fácil para que esses colegas identifiquem possíveis inconsistências na concessão de benefícios da espécie previdenciária ao invés da espécie acidentária, que é um problema sério que a gente tem junto ao INSS. Esses colegas eles têm uma atuação muito mais próxima à autarquia previdenciária, ao INSS, do que outros colegas, por exemplo, por conta dessa atuação. Então, realmente, é muito valorosa a atuação especializada desses colegas, né? E consolidou-se, então, um projeto de ações regressivas de caráter coletivo, como eu disse, com o ajuizamento de algumas ações. São essas 6 ações que eu falei para vocês, contra esses, em face desses grandes empregadores. E, em decorrência da nossa atuação estratégica, eu posso dizer que eu tive o prazer de participar pessoalmente desse grande acordo que nós fizemos com a empresa Vale no ano de 2020, né? Foi o maior acordo da nossa história com relação a uma ação regressiva acidentária específica, que seria contra em face da Vale, né? Contando aí as parcelas vencidas, ou seja, o que o INSS já havia pago, e as parcelas vincendas, ou seja, o que ainda seria pago a esses familiares, infelizmente, dessas pessoas que foram levadas a óbito em decorrência desse grande acidente. Nós fizemos esse grande acordo. Esse valor de quase 130 milhões entrou à vista nos cofres ao erário público, nos cofres especificamente do INSS, em decorrência do ressarcimento de 243 benefícios. Então, como eu disse, em decorrência da atuação de já há algum tempo, nós hoje temos a maturidade para fazer vários, e nós já fizemos muitos, mas vários acordos em ações regressivas, e esse aqui da empresa Vale foi o maior que nós tivemos. Então, fundamento legal, colegas, esse é o principal do artigo 120, que a Previdência Social ajuizará as ações regressivas contra os responsáveis nos casos de negligência contra as normas padrão de segurança, etc. E aqui o 121 já fala do pagamento de prestações da Previdência, não só da responsabilidade civil da empresa nos casos de acidente de trabalho, mas também em outros casos, como, por exemplo, de violência doméstica e familiar. Não é o nosso foco aqui, mas é bom que todos saibam que a gente tem uma atuação muito especializada também nessa área das ações regressivas em decorrência da violência doméstica. Infelizmente, é um número que sempre aumenta a cada ano, e a gente sempre faz no Dia Mundial da Mulher, que foi mês retrasado, em março, né? A gente faz um ajuizamento coletivo também de várias ações em face desses que praticam a violência doméstica. Fundamento constitucional aqui das nossas ações, o artigo 7º da CF, de 88, né? Que procura aí, no seu inciso 22, a redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de segurança do trabalho, higiene e segurança. O artigo 196, que fala que saúde é o direito de todos e dever do Estado, né? E visando também a redução do risco de doença e de outros agravos. E o 197 aqui, que fala das ações e serviços de saúde. Então, esse é o nosso fundamento constitucional. O artigo 200 também prevê, no seu inciso 8º,
no seu inciso 8, a colaboração de proteção ao meio ambiente, nele compreendido o do trabalho, o meio ambiente do trabalho, né, assim como citado no artigo 225, que todos têm direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado. São todos fundamentos legais e constitucionais para o julgamento dessas ações. Aqui, fundamento constitucional, os princípios constitucionais previdenciários são vários, mas aqui, especificamente com relação às ações regressivas, a gente procura o equilíbrio financeiro e atuarial, né? A CF, no caput do artigo 201, trata disso. Então, o sistema de proteção social representado pela Previdência, ele foi concebido a rigor partindo da premissa de que as normas de segurança do trabalho fossem todas cumpridas. Lógico que esse é o nosso desiderato final. A concepção de que todas as NRs sejam cumpridas significa diminuição ou até extinção dos acidentes de trabalho. Então, como eu disse, é a atuação de vários atores, e a nossa atuação aqui na AGU, na PGF, via ajuizamento das ações regressivas, busca o ressarcimento, mas também, logicamente, a política pública de diminuição, por que não extinção dos acidentes de trabalho. Bom, dados do Smart Lab, do Observatório de Segurança e Saúde no Trabalho, é realmente gritante aqui os números, né, dos últimos 10 anos, de 2012 a 2022, foram comunicados 6,7 milhões de acidentes de trabalho, 25,5 mil mortes de emprego com carteira assinada. Então, essas informações se baseiam nas CATs, né, nas comunicações de acidente de trabalho que foram feitas junto ao INSS. Nesse mesmo período, ocorreram 2,3 milhões de afastamentos pelo INSS em razão de doenças e acidentes relacionados ao trabalho e gasto com benefícios previdenciários acidentários em valores nominais 136 bilhões de reais nesse mesmo período. Então, realmente, é um número, são dados gritantes, colegas, eu faço questão de lê-los aqui para deixar muito claro que como o Estado ele tem que se mostrar mais ativo, mais proativo nessa política pública de diminuição dos acidentes de trabalho. São muitos valores gastos, os valores gastos são valores muito altos, aqui são só nominais, como eu acabei de ler, né? Mas o principal é a quantidade de pessoas, de vidas ceifadas, quantidade de pessoas que são acidentadas e que são excluídas aí do mercado de trabalho por um grande tempo, muitas delas não voltam. Então, assim, realmente como se mostra importante esses eventos como a Campat, mas principalmente a união do Estado nos seus vários órgãos para que a gente possa atuar conjuntamente nessa importantíssima política pública de diminuição dos acidentes de trabalho. Aqui, colegas, fica um pouquinho pequeno aqui, não sei se todos conseguem enxergar, eu já peço desculpas por isso, mas aqui mostra a nossa evolução com o número de análises feitas pelos PIPs, número de ações ajuizadas foram mais de 2.400 já, a expectativa de ressarcimento com essas ações já supera os 580 milhões de reais. Então, assim, a nossa atuação ela vem melhorando a cada ano e isso se demonstra muito pela arrecadação da PGF, né? Vocês veem que o azulzinho vai aumentando cada vez mais. Isso significa que a nossa arrecadação, que nós estamos tendo mais êxito com relação aos pedidos de ressarcimento e principalmente a entrada desses valores aos cofres do INSS. Quando a gente fala de arrecadação, significa que esses valores que a gente já teve sucesso nas demandas judiciais ou nos acordos extrajudiciais e que esses valores já entraram aos cofres públicos, ou seja, já houve o ressarcimento mesmo, a arrecadação via Tesouro Nacional. Então, em 2020, a gente teve um ponto fora da curva, foi exatamente o acordo da Vale, o acordo de Brumadinho. Então, nossa arrecadação aí foi superior a 146 milhões, mas podem ver que de 2021, 2022 e 2023, a nossa arrecadação ela já vem superando, ela vem aumentando cada vez mais. Só para vocês terem uma ideia, de 19 partiu 17 milhões, para ano passado 65, quase 66 milhões de reais. Então, são valores bem expressivos quando a gente fala de recuperação em relação à atuação do INSS em juízo, né? Em juízo ou fora dele. Então, realmente mostra que a especialização, todo aquele caminho que eu mostrei aqui, desde a priorização de 2008 até hoje, como vai realmente a atuação especializada, está valendo a pena. Que a gente está no caminho certo para que realmente doa no bolso daquele empregador que descumpriu as NRs com o pagamento dos valores gastos pelo INSS. O Abril Verde, colegas, esse ano de 2024 também a gente tem uma grande satisfação em dizer que
a gente teve o nosso recorde de ajustamento de ações regressivas previdenciárias no mesmo dia. A gente faz isso, sempre tenta fazer isso no dia 28, 29 de abril. Esse ano, pelo número de ações, a gente fez no decorrer da da semana passada, a gente foi ajuizando essas ações. Então foram 73, só para vocês terem uma ideia, no ano passado a gente ajuizou 10 ações, conseguiu ajuizar 10 ações, dentre elas uma coletiva, que dá muito mais trabalho, mas esse ano foram 73 ações, né? O montante total cobrado com essas ações superou os 21 milhões de reais, então nós tivemos um aumento de aproximadamente 70% no número de benefícios cobrados em relação a 2023 e 58% na expectativa de ressarcimento. Então, o número de ações foi 7 vezes maior, como eu disse, do que do ano passado, né? E esse ano também a gente realizou a nossa primeira ação decorrente de assédio sexual no ambiente de trabalho. O assédio sexual, o assédio moral no ambiente de trabalho é outro ponto que nós passou, aliás, da época da gente discutir com um pouco mais de atenção, né? Esse caso aqui, a gente ajuizou essa ação em decorrência de uma segurada que desenvolveu problemas psiquiátricos sérios. Ela foi vitimada por esse assédio sexual por parte de um outro empregado do local onde ela trabalhava, né? E ela teve que ser afastada do trabalho e, em decorrência disso, ela começou a receber o benefício acidentário do INSS. Então, foi a primeira ação. A gente não espera que seja a primeira de muitas, não. A gente espera que essa atuação também ela seja uma atuação muito bem pensada e muito bem feita para que a gente diminua realmente o número de assédio, desses casos, né, de assédio sexual e moral no ambiente de trabalho. Então, essa foi a primeira ação e a gente espera estar auxiliando aí nessa concepção de diminuição dessa questão no ambiente de trabalho. Então, colegas, essa